Boa tarde, queridos alunos. Vamos lá, dando prosseguimento à matéria, né? Hoje iremos, né, no departamento pessoal, né, dando prosseguimento àquilo que nós já tínhamos visto, né? Já vemos aí em duas aulas, né, em duas apresentações, dois vídeos, dando prosseguimento, já que é uma matéria um pouco mais longa, tá? Hoje nós vamos começar por hora extra, tá? O que é hora extra? Hora extra é aquele valor, né, excedente que o empregador tem que pagar ao empregado, né? Sempre com acréscimo de no mínimo 50% da hora trabalhada dele. Lembrando que a hora extra só pode ser, né, pela legislação, de 2 horas excedentes por dia, tá? Isso eu não estou falando de banco de hora, eu não estou falando nada disso, tá? Estou falando de ele não tem banco de hora, trabalhou hora extra, ele vai ganhar ao final do mês, né, aquela hora excedente dele mais 50% no mínimo, tá? Tem acréscimo de 50% no mínimo. Por que no mínimo? Porque vai depender de cada classe trabalhadora. Tem classe trabalhadora que o acréscimo é de 60%, tem outras que é de 70%. Nesse caso aqui, né, é o básico, é o geral, é o que está na CLT, é só os 50%, tá? Então vamos lá, vamos a um exemplo, né? Calculamos aí o salário hora dele de R$ 15,50, tá? Ele fez uma quantidade de hora extra no mês de 10 horas extras, tá? 10 horas extras, num percentual de hora extra de 70%. Deixa eu só pegar aqui a nossa caneta. Então aqui, ó, temos lá o salário hora dele, 15,50, quantidade de hora extras, 10 horas, percentual 70. Observa que é maior que 50. Por quê? Essa classe desse trabalhador aqui está lá na norma coletiva dele, que é de 70%. Tá? Então eu tenho que seguir os 70%. Se eu tiver incluir como 50%, eu estou fazendo de forma ilegal e essa diferença ele com certeza vai cobrar depois judicialmente, tá? Ou na própria rescisão. Então vamos lá, como é que ficaria isso? Ficaria o seguinte, né? Como é que é a fórmula? Salário hora vezes a quantidade de hora extra, né? Vezes 1 mais o percentual de horas extras, né? Naturalmente, não se esqueça que o percentual aqui está em porcentagem, né? Por 100, e quando eu for jogar aqui na fórmula, eu tenho que tirar essa porcentagem, dividir ele por 100. Então observa aqui, ó, eu tenho lá, a hora trabalhada dele é 15,50, tá? Ele trabalhou 10 horas, só que tem um acréscimo de 70%. Então ficaria, ó, 15,50 vezes, entre parênteses, tá? 10 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,70. Por que eu botei um monte de parênteses aqui? Para vocês verem que, né, sendo feito isso aqui, até numa fórmula de Excel, eu vou ter que primeiro resolver isso aqui, né? Se for no Excel é mais fácil. Se for manualmente, primeiro resolver aqui, ó, essa soma, 1 mais 0,70, 1,70, tá? Lembrando que o 70 aqui é o de 70%, o 1 é da própria forma. E aí eu vou multiplicar 10 vezes 1,70, tá? 17, 15,50 vezes 17, né? Que vai dar 263,50, tá? Aí eu vou ter o tanto de hora extra já com a adicional que eu vou ter que incluir na folha de pagamento, que vai ter que ser pago a ele naquele mês, certo? Naquele mês que ele fez essas 10 horas excedentes, certo? Então vamos lá. Naturalmente, o descanso semanal remunerado, ele também incide sobre a hora extra. Lembrando, o que é o descanso semanal remunerado? DSR. É aqueles dias de feriados,
domingos, certo? Que o funcionário tem que descansar, certo? Então, ele é pago. Você não trabalha, o funcionário não vai trabalhar naquele dia, que é um dia de descanso, por isso descanso semanal remunerado. Ele vai ter que ser pago. Tá? Isso eu falei na última apresentação, na aula passada, mas estou repetindo agora só para a gente não esquecer. Então, sobre o valor da hora extra, é devido reflexo sobre descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. Tanto faz. Para calcular, iremos utilizar a seguinte fórmula: valor das horas extras dividido pelos dias úteis vezes os dias de descanso remunerados, domingos e feriados, tá? Então, ó, um exemplo. Considerando que o valor acima, em um mês de 25 dias úteis, né? Tivemos 25 dias úteis e foram 5 dias de descanso semanal remunerado. Né? Então foram 5 domingos, por exemplo, não teve feriado, foram 5 domingos. Tá? Então foram 25 dias que ele trabalhou, mas e 5 domingos. Esses 5 domingos aqui ele tem que ser remunerado. Tá? Já remunera lá no DSR. Mas aqui também na hora extra vai ter um reflexozinho aí. Tá? Então, ó, hora extra. 263,50. Observa que isso dá conta anterior, tá? Que nós já encontramos. E aí eu vou fazer lá 263 vezes 50 dividido pelo número de dias, 25, vezes os dias do DSR, vezes 5. Certo? Que nós vamos ter lá 52,70, R$ 52,70, que vai ter que ser incluso também no pagamento. Então vai ser essa hora extra mais o DSR da hora extra. Aí vocês vão me perguntar, é bom especificar isso na folha de pagar no contra-cheque, na folha de pagamento? Sim, é ótimo. Entendeu? Para que o empregado veja que ele não está sendo lesado. Tá bom? Adicional noturno. Né? Se vocês puxarem a memória de vocês, né, lá no segundo ano nós falamos sobre adicional noturno. Vamos relembrar agora. Tá? O que é o adicional noturno? O adicional noturno é o devido ao funcionário que trabalha no horário compreendido entre 22 horas e 5 horas da manhã. Tá? Esse horário ele requer um adicional noturno. Motivo desse adicional noturno pode ser a periculosidade. Uma pessoa que trabalha com segurança à noite é sempre mais perigoso. Dele trocar o dia pela noite, ter que dormir de dia, que a reposição do sono, do cansaço nunca é a mesma coisa. Tá? E lembrando que a hora do serviço noturno ela é reduzida. Ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então a cada 52 minutos e 30 segundos você conta uma hora. É como se fosse 60. Certo? Então o percentual do adicional noturno, no mínimo, e esse mínimo aqui é um mínimo que está lá na CLT, é de 20%. No mínimo. Novamente, é um outro também que eu tenho que olhar lá a classe trabalhadora do indivíduo, do funcionário. Tá? O que ele trabalha? Qual é a função dele? Eu tenho que ir lá no sindicato correspondente e ver lá na norma coletiva se tem algo diferente disso. Nunca a menos, gente. Isso aí é sempre a mais. Nunca vai ser menos que 20%. Vai ser 30%, vai ser 40%, vai ser 50%, dependendo do que foi acordado. O cálculo adicional noturno é semelhante à hora extra. Então, ó, cálculo adicional noturno, quantidade de horas vezes a porcentagem do adicional noturno, vezes, né, as horas trabalhadas. Então, ó, vamos lá. Vezes o salário hora, né, naturalmente. Salário hora, 15,50. Quantidade de horas, 120. Percentual de adicional noturno é 20%. Então vamos ter lá, olha que bonitinho. 120 vezes 20 sobre 100. Por que o 20 sobre 100? Os 20%, transformando ele em
decimais, vezes 15,50, que é a hora, salário hora dele, tá? 120 vezes 0,20 vai dar 24. 24 vezes 15,50. Então, esse trabalhador vai ter um adicional noturno de R$ 372 reais ao salário dele. Ao salário. Ele já vai ter um salário, tá? E junto com o salário dele, ele vai ter lá adicional noturno. E é especificado lá na folha de pagamento, também como no olerite, que é o contra-cheque. Tá? Vai lá, adicional noturno. Ele deixa de ter o adicional noturno quando ele para de trabalhar à noite, naturalmente. Adicional por insalubridade, certo? O adicional de insalubridade é devido ao funcionário cuja atividade profissional esteja exposta a agente nocivo à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e do efeito. Está lá no NR7, Norma Regulamentadora 7. É ele que vai normatizar se, né, o grau é mínimo, então 10% em cima do salário mínimo vigente. Se o grau é médio, 20% em cima do salário mínimo vigente, ou grau máximo, 40% em cima do salário mínimo vigente. Certo? É lá, lembrando, insalubridade é aquele que vai te matando aos poucos. É um ambiente insalubre, muito frio, muito calor, então vai, né, ter uma norma, o NR7, ele vai dizer, aquele seu trabalho, aquele trabalhador trabalha num grau máximo, ele tem que ter o adicional de 40% sobre o salário mínimo vigente. Eu vou botar um exemplo aqui, tá? O empregado contratado com salário de R$ 1.000. Exerce atividade sujeita a agente nocivo, insalubridade. No grau máximo, 40%. Então, como é que a gente vai fazer a conta dele? Base de cálculo adicional devido. Seria o salário mínimo. É hipotético, gente. Não é 350, nós sabemos disso. Botei só para facilitar, tá? Hoje é 1.000 e alguma coisa, tá? 1.045, 1.085, mas assim, tá? Mas eu botei hipoteticamente 350. Então, para o adicional de insalubridade, eu vou pegar lá o salário mínimo vigente, vi que o grau dele é um grau máximo e multiplicar pelo 40%. Então, ó, 350 vezes 40%, 140. Esse 140 vai ser acrescido aos R$ 1.000. Sendo informado também, adicional por insalubridade. Já o adicional por periculosidade, que é aquele que, eu sempre falo para vocês, é aquele, é perigo de morte instantânea, certo? Ele já é em cima do salário que ele recebe, que ele percebe, certo? O salário dele, laborativo. E o adicional de periculosidade é de 30%. Não tem menos, não tem mais. É 30%. Tá? Beleza? Ele é um adicional fixo de 30%. Periculosidade. Por exemplo, empregado frentista de gasolina, condições de periculosidade, com um salário básico de 1.500. A base dele é 1.500. Como é que eu adiciono esse adicional de periculosidade? 1.500 vezes 30%. Aí eu vou ter os 450. Certo? Opa, aqui. 450. Os 450 eu vou adicionar com os 1.500 que ele recebe. Botando lá, adicional de periculosidade. Aí vocês vão perguntar, o frentista, ele também tem um adicional de insalubridade. Certo?
Ele pode ter o adicional de insalubridade por causa do benzeno, do etanol, da gasolina. Ele vai sentir naquele cheiro. E vai matando aos poucos. Mas ele não pode ter os dois. A lei proíbe ele ter os dois. Ele não pode ter um adicional de periculosidade e não pode ter um adicional de insalubridade. Então, qual dos dois vai ser incluso? Aquele que melhor foi vantajoso para ele, óbvio. E quem escolhe isso? É o próprio empregado. É o empregado que vai escolher se ele quer receber adicional de periculosidade ou adicional de insalubridade. Tá? É o empregado. O empregado, não, eu quero. Naturalmente vai fazer a conta. Não, periculosidade aqui eu ganho um pouquinho mais. Entendeu? Não, o outro eu ganho um pouquinho mais. Por quê? Por que eu falo isso? O periculosidade sempre vai ser mais vantajoso. Não necessariamente. Vamos dizer que o indivíduo lá ganha um salário mínimo. Certo? Ele já ganha um salário mínimo. Né? Não ganha 1.500, ganha um salário mínimo. Vou até voltar lá. Ganha um salário mínimo. Tá? E está no grau máximo. Seriam 40% em cima do próprio salário mínimo. Não em cima do salário dele, mas em cima do salário mínimo. É mais vantajoso que ele receber 30% em cima do próprio salário, que também é um salário mínimo. Agora, se ele ganha mais que um salário mínimo, gente, ele já ganha 2.000, por exemplo, esse cara aí ganha 1.500, não é vantajoso para ele. Entendeu? Porque seria um grau médio, por exemplo. Entendeu? Então não é vantajoso para ele. Vantajoso para ele é adicional de periculosidade. E para a gente fechar, salário família. Salário família é um valor fixado pela Previdência Social, INSS, proporcional aos dias trabalhados no mês de admissão e demissão. Faz jus ao salário família o funcionário cujo salário mensal, mais os adicionais, não atinjam o limite estipulado e que esteja com as documentações exigidas pela lei em dia com o Departamento Pessoal, ou RH. Será devido a uma cota para cada filho, válida até 14 anos de idade, ou filhos inválidos de qualquer idade. Tá? Então, ele tem que receber, né? Olha só, a partir de 1º de janeiro de 2020, todo ano muda a tabela. Tá? Esse aqui é o mais novo. Ele recebe por cada filho de 14 anos ou menos, ou inválidos, qualquer idade, R$ 48,62, se a remuneração dele for até R$ 1.425,56. Se for R$ 1.425,57, ele não recebe. Ele não vai receber por cada filho. E outra coisa, quais são as documentações? Fala, professor, mas quais são as documentações? Documentações são certidão de nascimento, tem que ter lá, dos filhos. Carteira de vacinação sempre atualizada, todo ano ele tem que estar atualizado. Matrícula escolar, quando em período escolar. Né? Já, por exemplo, a criança tem 1 ano, não tem como exigir uma matrícula escolar. Mas a criança tem 7 anos, já tem que estar matriculado numa escola. Seja particular ou pública, tanto faz. Tá? Esses documentos têm que constar lá para que possa ser pago esse salário família. Entendeu? E o salário família ele é pago pelo INSS e descontado lá na própria empresa, porque é a empresa que repassa. Né? No mais, né, paramos aqui por hoje. Tá? Vimos todas as receitas que eles podem receber. Agora vamos começar a ver os descontos. A partir da semana que vem, os descontos, para depois a gente começar a montar essa folha de pagamento. Tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima semana.